Ele tentou se lembrar do próprio nome, mas só veio o silêncio. A sombra avançou. Seu corpo começou a formigar, os dedos dormentes. Ele sentiu algo sendo arrancado de dentro de si, não fisicamente, mas algo mais profundo. Uma memória, uma sensação, uma parte dele. Lutou para se lembrar da voz da mãe. Nada. Tentou se lembrar da infância. Nada. A sombra crescia. Agora ele percebia o que acontecia com aqueles que não fugiam a tempo. Não era a morte que esperava no fim do silêncio. Era a não existência. A sombra se alimentava do que fazia alguém ser alguém. E ele estava afundando. Seus pensamentos vinham lentos, como se fossem poeira flutuando num quarto escuro. Logo, ele não pensaria mais. Logo, ele seria apenas uma ausência. Então, algo aconteceu. No último fragmento de sua mente, uma única memória brilhou. O rádio, a voz. Se você ainda pode pensar, ainda há tempo. A frase explodiu em sua cabeça, como se fosse a última coisa real em um mundo que estava desaparecendo. Ele se agarrou a ela. Se você ainda pode pensar, ainda há tempo. Se você ainda pode pensar. Se você ainda. Se você. A sombra já estava nele. Mas então, em meio ao horror, algo estalou. Raimundo riu. Não porque estivesse seguro, não porque estivesse salvo, mas porque percebeu a falha. Eles apagavam a fala. Eles apagavam a mente. Eles apagavam a identidade. Mas não podiam apagar o medo. E, por um instante, ele usou esse medo contra eles. O terror que sentia era a única coisa que ainda era dele. E então ele fez algo impossível. Ele deu um passo dentro da sombra, e sussurrou dentro dela. Eu vejo você. O silêncio gritou. A sombra se contorceu, como se estivesse sendo queimada por algo invisível. O vazio vibrava, estalava, tentando sufocá-lo, mas agora ele era parte disso. Agora ele também existia no silêncio. E, dentro dele, ouviu outros sussurros. Nos tire daqui. Eu ainda posso pensar. Não quero desaparecer. As vozes dos desaparecidos. Eles ainda estavam lá. A sombra não era um monstro. Era uma prisão. E agora, Raimundo estava dentro dela. Mas ele ainda lembrava quem era. E ele não sairia dali sozinho. Continua.